Estamos começando a terceira edição do podcast Rede Food Service, o maior canal de informação, conhecimento e opinião sobre o mercado de alimentação no Brasil. Essa edição é uma edição muito especial, porque nós inauguramos o canal em dois dos maiores e mais importantes eventos do segmento no mercado brasileiro. Inovamos lançando os primeiros podcasts realizados dentro de feiras, ao vivo, com a bagunça, entrevista com profissionais do ramo, aventureiros, novos interessados, gente com muito conteúdo, e está fazendo muito sucesso no nosso canal no YouTube. E agora nós estamos inovando mais uma vez, começando a geração de conteúdo e podcast aonde a gente gosta de trabalhar, dentro dos restaurantes, dos bares, das padarias, das indústrias de alimentos, falando com as pessoas que fazem esse negócio acontecer e que estão com a mão na massa todo dia. E não poderia ser diferente, a primeira edição dentro do estabelecimento está sendo com conteúdo da nossa editoria Mão na Massa, com um convidado muito especial, um profissional extremamente reconhecido, renomado, dispensa comentários e explicações, um amigo que a gente fez, muito querido, uma pessoa que acreditou no projeto da Rede Food Service quando era um PowerPoint e topou ser curador de maneira incondicional e tem grande importância no caminho que a gente fez até agora. O Luiz também, que viabilizou esse papo de hoje, aqui na Trilha do Pão, na Granja Viana, no The Square Mall, um shopping muito legal, com uma área a céu aberto, e aqui a padaria com um conceito muito legal. E nós vamos bater um papo com ele hoje aqui. Um dos propósitos do portal é levar informação, motivar, engajar quem atua nessa área, quem está se profissionalizando, para saber as coisas boas, os desafios, né? E Luiz, a gente está verdadeiramente muito feliz em ter você aqui. Obrigado de verdade, é uma honra. Você é um cara simples demais, mas você é uma sumidade nesse negócio. Um cara com uma cabeça jovem que, inova o tempo inteiro. Então, obrigado. Obrigado por estar aqui. Mas antes de eu passar a palavra, a gente tem que contar um pouco do que você é na minha vida também. Nossa. Porque a gente já se conhece há 16 anos, né? Verdade. E quando você estava numa multinacional, você foi para outra. É verdade. E lá você fez... eu consegui documentar toda essa trajetória sua. Que bacana. Quando você abriu a primeira academia do Brasil, né? E aí veio os prêmios. Então, assim, dando seguimento ao que o Zani fez de agradecer, eu quero te agradecer por você ser esse padrinho desse careca aqui, lá mineiro, que quando veio, em todas as feiras que a gente está, o Luiz é aquele cara que ele para e ele te recebe com amor, com carinho. Você, Luiz, é a diferença nesse segmento de tanta gente que acha que é melhor do que todo mundo. Você é melhor que todo mundo e é um cara que traz desde o operador, o cara, até o mais poderoso está lá do seu lado e você trata da mesma maneira. Então eu pedi para esse adendo, para falar isso, te agradecer nesses 16 anos que a gente conhece. Quando a gente chegou lá, aquele dia chuvoso, com aquele PowerPoint que o Zani falou, é importante contar como nós somos recebidos, né? Você fez um big café da manhã para nós e a gente foi apresentando e a gente via a emoção. Verdade. Como eu vejo emoção cada vez que você manda uma mensagem para mim, cada vez que você indica uma pessoa, porque o Luiz traz pessoas, a rede, muitas pessoas, chefes de cozinha, o Mão na Massa, por exemplo, que foi a editoria que você assina hoje, vários cursos tem dele. O Nudes, porque era um nome diferenciado, mas foi uma história que o Luiz contou de umas meninas que trabalhavam na multinacional, largou e começou a fazer tortas. Você contando para nós aquilo ali e você fazendo a rede acontecer naquele momento, antes nem existia a rede. Fantástico. Então, fantástico. a palavra é sua agora. Olha, eu vou passar para você e para o Zani, e só que eu queria assim, deixar sempre esse agradecimento para que fique para as gerações entender o que é uma pessoa de verdade. Um cara humano,
e que sabe fazer e não guarda para ele passa para todo mundo. Esse é o grande segredo da vida, né, Luiz? Pessoal, olha, começar assim é muita emoção, né? Primeiro, muito obrigado, Zani, pelo convite. O James, eu falo James, é um nome muito chique, então a gente nunca acerta direito. E eu sempre escrevo com 2M, 3 e tal. É importante. Mas assim, pessoal, um orgulho muito grande, é um prazer enorme estar aqui. Eu conheço essa turma há muitos anos, da época antiga, né, grandes executivos de companhia, o Zani, todo mundo, e sempre um prazer. Minha vida inteira foi bastidores, né? Eu sou um chefe de bastidores. Eu sempre falo isso, eu gosto de ser de bastidores, né? É o mundo da transformação, é o mão na massa, é fazer acontecer. Deus me deu essa cabeça de... Idade, para mim, é experiência, né? Nada mais do que isso. Então, e se Deus me deu a oportunidade de aprender tanto, né? E não, por que não compartilhar? Talvez minha maior alegria, meu maior desejo sempre foi esse, né? De tentar ajudar as pessoas, porque Deus me deu muita coisa, não mereço tanto. Então, acho que nada mais justo do que compartilhar com os amigos, compartilhar com quem procura, compartilhar com quem está iniciando, ou mesmo um experiente, e que consiga contribuir com o desenvolvimento do mercado profissional. Então, eu acho que talvez seja o meu legado maior, né, durante todos esses anos, de aprender e trabalhar em multinacionais realmente muito fortes, e me dê a oportunidade para que eu consiga compartilhar isso, né, com os amigos. Então, uma honra, um prazer, muito obrigado pelos elogios, muito obrigado pela amizade, e vou fazer isso aqui com muito carinho, com muito amor, porque eu acho que é um diferencial do ser humano. A gente pensar positivo, buscar amizade bacana, ter grandes amigos, e aí a vida é maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Isso aí. Dizem, né, que o professor sabe mais que o aluno porque ele repete aquilo várias vezes, porque ele distribui o conhecimento. E você é um cara que carrega isso no teu trabalho, no dia a dia. Você, como o Jânio falou, gosta de distribuir conhecimento, e por isso que você é um cara tão competente no que você faz. E como que Obrigado. O Luiz ele tá inserido na nossa vida, igual eu estava falando das editorias, a gente criando aquele dia, e hoje vendo esse podcast dentro de uma padaria funcionando, né, Zé? Era um projeto que a gente queria fazer há muito tempo, trazer o podcast para dentro do lugar de trabalhar, as pessoas comprando, tudo. E na hora que falou isso pro Luiz, o Luiz já trouxe pronto para nós, com esse parceiro maravilhoso, que é o pessoal da Trilha do Pão, né? O Beltrão, com a família, Rodrigo, a Natália. Então, assim, é muito legal. Então, pessoal, a gente acompanha o fechamento ontem, a abertura da padaria hoje. Comemos na padaria ontem à noite, comemos na padaria hoje de manhã, café da manhã maravilhoso, batendo papo, e agora vamos estender o dia vamos aqui almoçar, só com convidados vamos legais. Almoçar aqui também. É isso aí. Luiz, pois não. Para quem vai ter a satisfação de te ouvir, conta um pouquinho, faz um resumo, para depois a gente ir abordando assuntos que são especiais, específicos, sobre a tua trajetória, porque tem muita gente começando sempre no segmento. A gente estava falando aí de como padaria cresceu e como o mercado é importante, como o varejo de alimentação é o maior empregador do varejo no Brasil. Conta um pouquinho dessa história que ela é boa para motivar quem está começando nesse negócio. Eu fico muito feliz por isso, né? Hoje eu vejo reconhecimento do Brasil inteiro, até internacional. E eu não esperava, né? Eu fiz as coisas de coração e bem feitas sempre, né? Até conhecido como... O Luiz onde ele coloca a mão, sai qualidade. O pessoal brinca isso, né? Eu tenho uma preocupação muito grande sempre com a matéria-prima, com o uso, com o respeito, né? E tento passar isso para todo mundo. Então minha carreira foi interessante. O meu pai era fazendeiro no Nordeste, São Vito do Una, Pernambuco. E de repente ele faliu, como acontece com qualquer empresário, né? Aconteceu muito isso. E ele é meu maior herói da história, porque ele veio para São Paulo, trouxe 3 irmãos mais velhos para ajudar, cozinhar, lavar. E depois de um ano ele foi lá, simplesmente alugou um ônibus, família muito grande, e veio todo mundo. No outro dia ele me levou numa padaria para ajudar, família muito grande, né? Para arrumar um trabalho. Só que eu cheguei na padaria, imagina, eu sou pequeno, eu era muito pequeno, né? Continuo pequeno. E novinho, 13, 14 anos. Acho que o proprietário olhou assim, esse menino aqui, desculpa, eu não tenho vaga para ele, não consigo. Tudo bem, foi embora triste. No outro dia meu pai me levou em outra padaria.
Lá o pessoal já foi mais simpático e tal. E, não, eu estou precisando de um rapaz para ajudar aqui, ó, limpar balcão, na cozinha, atender um pouquinho. Já fiquei feliz da vida. No outro dia eu comecei a trabalhar. Foram 2 dias chegando em São Paulo e comecei a trabalhar. Que legal. E aí, realmente assim, aquela vida dura, né, de chegar no estado como São Paulo, uma cultura diferente. Na época, São Paulo era muito frio, né? Frio, né? 74... Era as terras da garoa mesmo. E era né? mesmo, era mesmo. Eu lembro que eu saía de madrugada de casa, tudo coberto, nariz... Eu ia a pé para a padaria trabalhar. Um frio, né? Um frio muito grande. Mas aí, o que é legal de tudo isso, né? A história de nunca desistir. E eu percebi, quando eu estava na padaria, o movimento da padaria, eu via que tinha um chefe padeiro, um chefe cozinheiro, um chefe confeiteiro, e aquele me chamou a atenção. Falei, opa, tem uma profissão aqui dentro. Então eu terminava meu trabalho no balcão, ajudando, à tarde eu ia para o fundo da padaria. Você já tinha enxergado que aquilo não era um bico. Não era um que bico. Aquilo podia ser a sua profissão, né? Com certeza. Aí o que eu fazia, que era muito interessante, ninguém pedia isso, tá? É loucura de quem é louco, totalmente louco. Eu pegava uma vassoura, um rodo na época, pegava um tanque de água, o padeiro terminando o período dela à tarde, eu ia lavar a padaria dele. Todos os dias eu fazia isso. Terminava a padaria, eu ia para a confeitaria, porque eles já tinham ido embora. Você ia aprender. Eu ia lavar a confeitaria para ele. Caramba. Simplesmente chegar e lavar, jogar água, e no outro dia chegavam tudo limpinho. Quantos habitantes a cidade? São Bento? É. Eu acho que na época, sei lá, 30 mil, 25 então era mil, a padaria 40 da mil. Não, mas cidade. não, aqui é quando ele já em São chegou Paulo. aqui. Aqui. Chegando em São Paulo. Mas as pessoas não entendiam, né? O menino veio pro balcão e depois vai lavar a padaria no fundo. Esse menino não tem muito juízo, né? Mas o que eu estava percebendo, como eu via que tinha um profissional, eu falei, quem sabe ele me convidar para eu trabalhar? Bem, a estratégia foi perfeita, não deu outra. O chefe da confeitaria me convidou para ser ajudante na confeitaria. Que legal. A princípio, lavar a panela, né? Que no Brasil é um processo normal. Isso. Mas eu muito rápido lavava e ia ajudar numa mesa, ia ajudar em outra, ia ajudar em outra. Bem, resumindo, depois de um tempo, na carreira é importante a gente entender, você é ajudante, você é meio oficial, você é oficial, você é subchefe, até tem uma carreira, né? Isso. Determinada. Aí quando eu comecei, eu senti que eu tinha habilidade, eu falei, nossa, eu tenho habilidade. Aí comecei a gostar, comecei a me dedicar. Só que eu falei, eu preciso aprender mais, né? Que a padaria era média, não era uma padaria muito, muito grande, moderna. Aí fui buscar. Na época tinha um grande chefe em Santana, Zona Norte, uma padaria espetacular. Quase todo dia eu ia lá olhar o trabalho deles à tarde. E no dia, eu falei, Você era um apaixonado pela área eu já. percebi que eu realmente gostava, eu tinha uma habilidade, já percebi que tinha habilidade, mas eu precisava aprender. E lá estava muito limitado, né? O chefe foi o primeiro, realmente eu precisava de mais conhecimento, aquela vontade de menino, garoto. Não deu outra. Um dia eu passo na padaria lá, a padaria maravilhosa. Precisando de tanqueiro. Tanqueiro. O que é tanqueiro? Lavar panela, tanque. Sim. Falei, é aqui que eu venho. Aí falei com o proprietário, tentei, eu falei, olha, eu trabalho hoje, expliquei. Me contrataram para lavar panela. Só que qual foi a grande confusão que eu arrumei com minha família? Eu ganhava 4 mil cruzeiros na época. Sim. 4 mil cruzeiros, ajudava a família. Eu não falei para os meus pais, não falei para ninguém, e eu vim ganhar 1.800 cruzeiros. Então, em casa, eu quase me matava. Meu irmão trabalhava em banco, outro chique, e eu lavando panela numa padaria, né? Era um conceito... E eu ajudava, porque eu ganhava 4 mil. Eu ia ganhar 1.800, eu tinha que pegar 2 ônibus, porque eu morava no Imirim, para Santana. Então, esse menino, meu Deus, o que aconteceu com ele, né? A família. Mas lógico que eu sabia. A melhor padaria do país na época, o melhor chefe, tinha a X, era da Balduco, uma puta escola, e eu fiquei 5 anos para contar um pouco a história. Que legal. Evolui muito, depois comecei a inaugurar lojas com sucesso e uma multinacional, depois de 10, 12 anos trabalhando no mercado, uma grande multinacional, né, maior do mundo, posso falar aqui, Unilever. Pode, Eu com 21 anos, 22 anos, me convida para fazer parte do quadro de chefes, que eles estavam chegando no Brasil com margarinas especiais. Sim. E eu precisava viajar ao Brasil para demonstrar. 20 e poucos aninhos, tinha participado uns 10, 15 profissionais em testes, e eu fui o último a fazer o teste e fui escolhido.
mesmo garoto, muito jovem, foi impressionante, né, na época. E aí, resumindo a história, com 3 anos de companhia, eles perceberam minha vontade, minha dedicação, meu amor pela profissão e começaram a investir na minha carreira. Como eu não tinha muito tempo de estudar, eles colocaram 3 professores da USP, porque eu viajava muito para o Brasil, né, não tinha tempo. Aí eu tinha 3 aulas, eu estava em São Paulo, eu tinha aula 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. 3, 4 professores da USP, matemática, história, geografia, tudo que eu precisava. Incrível, importante, né? isso, Incrível, né? incrível. Luiz, e uma coisa que é importante a gente salientar, porque a gente que é do interior, quando vem para uma cidade grande, a gente está disposto a fazer qualquer coisa, né? Então, assim, não, eu sirvo um cafezinho para conseguir o meu lugar. Não tenha dúvida. Hoje em dia a gente não vê isso mais, Eu né? acho uma pena, cara. Eu acho uma pena. Por isso que, se alguém está me acompanhando, está me ouvindo aí, Porque o que eu pego para fazer, como você também, se a gente precisar voltar e começar várias vezes, a gente começa lá do chão, tirando, e isso não tem problema nenhum. eu percebi rapidamente, o saber não ocupa espaço, né? E a gente precisa ter coragem e determinação. Quando vocês falaram que me procuraram, a minha primeira atitude, conte comigo, eu vou querer, eu vou ajudar. Isso foi sempre assim. Você tem que pensar positivo sempre, né? Isso mesmo. E então, se eu botar a minha história de carreira, é muito interessante. Aí, novinho, entra no multinacional, chegando do Nordeste. A presidência percebeu o meu talento profissional. Falou, vamos investir no menino. 3, 4 professores, durante muito tempo eu estudei. Depois de 10 anos de inglês, professor de inglês. Até hoje eu aprendi um monte, I love you mamãe, eu chante my love. Esse é meu inglês, eu me viro, né? São 30 países, resumindo a história toda, né? Fiquei 28 anos nessa companhia, conheci o mundo, tive a oportunidade de conhecer o mundo. Aprendi literalmente, né? Em 2006 ou 2007, eles me mandam para 10 países no mundo. E aí a ficha caiu. Falei, então eu acho que eu estou certo. Essa é a minha área, essa é que eu quero, realmente onde eu quero seguir. Eu quero me aprofundar e comecei a estudar, comecei a me dedicar muito. E eu te falo uma coisa, até hoje eu só não viajei no ano da Covid. Normalmente 2, 3 vezes internacional, 2, 3 viagens, faz. Eu sempre faço. Para oxigenar, né? Exatamente. E daqui a 15 dias eu estou indo para a Europa. Então assim, nunca parei de aprender. É isso mesmo. Eu acho que tal. E outra, minha maior alegria, como vocês mesmo falaram, o professor, ele é melhor porque ele repete. Eu adoro repetir, eu adoro ensinar, eu adoro compartilhar porque eu fico melhor. Eu tenho mais confiança naquilo que eu faço. E aí, para quem está começando, você falou várias coisas importantes. Acho que uma coisa que assim as pessoas já mudou um pouco no mercado, mas que é bom sempre repetir. Que o trabalho nessa área, seja na função de padeiro, como outras que a gente vê hoje, em decorrência da história como esse segmento começou no Brasil e como começa normalmente em qualquer país do mundo, a mão de obra é a mão de obra entrante. Boa parte das vezes é a pessoa que nunca teve oportunidade de trabalho na vida, tá tendo o primeiro trabalho nesse negócio. E daí tem gente, em decorrência disso, que acredita que o trabalho na área é um bico, como a gente falou. Verdade. E não enxerga que é uma profissão. Isso já mudou. Hoje Mudou as pessoas olham e falam, eu quero ser pizzaiolo, quero ser sushi man, quero ser bartender, quero ser chefe de cozinha, quero Padeiro, ser cozinheiro, quero ser confeiteiro. padeiro, confeiteiro. Ainda bem que isso está mudando. Isso é uma coisa, você falou então, que é essa consciência que pode ser uma profissão. Outra coisa que você falou muito importante é a necessidade de estudar. Perfeito. Porque não adianta só ter conhecimento prático. Não. O conhecimento prático é importante, mas ele precisa da parte técnica para você se aprimorar e virar realmente um profissional bom. Fundamental. E as pessoas normalmente, por causa da correria que é esse negócio, começam a trabalhar para de estudar. Não pode, E não pode, né? E eu, assim, até fiz uma parte de nutrição dietética, né, para conhecer bem o alimento, que é super importante. Todos os países eu fiz treinamento, fui, assim, só pulando etapa, né, porque nesse momento, né, numa multinacional e aprendendo muito, né, e é importante dizer, uma coisa que eu aprendi, não é só fazer o prato, não é só fazer o pão, o doce. Você tem que saber conceituar e gerenciar. Isso é fundamental para quem está ouvindo. Dizer, a prática Deus te deu a habilidade e você diariamente praticando, você tem a habilidade e sabe fazer. Mas você tem que pensar o porquê, o para quê. Por que você usa uma matéria-prima? Qual a porcentagem? Tem que entender o conceito racional, né? Muito. E outra, você vai crescendo, você tem equipe, você tem que respeitar, né? Cada ser humano muito diferente um do outro.
Mas você trazer esse ser humano com orientação, com dica, com compartilhamento, você acaba fazendo o ser humano crescer profissionalmente. Então, se eu tenho esse carinho todo no Brasil, onde eu chego, graças a Deus, é porque eu nunca tive medo de ensinar. Sempre compartilhando, quebrando um tabu, porque eu sofri para aprender. As pessoas não me ensinavam, eu era duro. Eu tenho algumas historinhas muito legais, precisaria de 3 dias de programa. Você tem né? muita história. Eu trabalhei com italiano, mas naquela época ninguém ensinava nada, absolutamente ninguém. Mas eu, já menino bem espertinho, eu tinha uma cadernetinha pequena, não é um celular bonito como esse, e eu todo dia anotava as coisas que eu fazia. Então eu te dou um exemplo, ele falava o seguinte, ó, Luiz, vai fazer um bolo, pesa o açúcar, aí eu ia lá, pesava o açúcar, pesa a farinha, pesava. Ele me mandava para outra mesa. Ele não deixava eu terminar a receita inteira. Entender o porquê que você estava fazendo aquilo. Ele não deixava eu pesar a receita inteira, porque eu ia aprender. Caramba, ele... Então não, ele usava 3 vezes, eu pesava, sabe o que eu fazia? Pegava meu caderninho, hoje dia tal, pesei farinha, manteiga, margarina, ficava quieto. No outro dia ele mandava, pesa isso, pesa aquilo, eu completava a receita. Como eu fazia o batimento, eu tinha o processo. Durante muitos anos eu fui conseguindo tudo, entendeu? Sim. Até pegar a confiança dele. E uma vez eu conto uma história muito interessante. Ele fazia muito bem o panetone natural, fermentação natural. Porque ele tinha trabalhado em Balduco, né? Um seu espetáculo lá, um chefe, devo muito para ele. E ele tinha um problema, só ele fazia a fermentação natural, só ele fazia o pré-fermento. Que hoje todo mundo fala de fermentação natural, mas isso não existia no Eu era Brasil, criança né? quando eu aprendi. Né? Isso é importante dizer isso, eu era criança. Ninguém praticava aqui, né? Aí olha que interessante, ele, Luiz, vem aqui, me chama no banheiro e fechou a porta. Eu, garoto, olha o susto que eu tomei, né? Olha, amanhã de madrugada eu não vou poder vir e eu vou te dar a receita do panetone. Mas se você falar para alguém, eu te mando embora na hora. Olha o medo, né? Criança aprendendo. Ele já pegou confiança que ele via a minha vontade. A cultura do medo, né? O medo. Me trancou no banheiro, me passou a receita e eu não podia falar nada para ninguém. Depois que você fizer, você esquece a receita. 3 horas da manhã eu fui lá fazer o panetone. E graças a Deus estou aí empregado até hoje. Que legal. Então é uma história muito legal. Aí coisas aconteceram por consequência, né? Então, indo numa empresa multinacional, viajando o mundo, aprendendo, fui estudar também, fui no Lenotre em Paris, né, para aprender a cultura, né, para valer da confeitaria, Ver etc. como funciona lá onde nasceu, né? Quando eu percebi também que eu tinha essa habilidade, eu falei, eu posso fazer pães. Eu fui para 10 países aprender a fazer pães. Alemanha, Itália, França, Portugal, Espanha, Bélgica. Fui aprender a fazer pães profundamente, né? E eu percebi o seguinte, realmente não ocupa, eu quero aprender a fazer culinária. Eu não preciso ser o chefe culinário, mas eu quero aprender. Comecei a estudar, participei de um curso espetacular com o chefe Lohan na escola dele. Fiquei estudando lá muito tempo. Nosso, maravilhoso, né? gente. O Lohan tem o maior orgulho, é um grande amigo, tenho paixão pelo Lohan. Admiro demais o Lohan. E estudei com ele e falei, Lohan, eu quero ir para a França, vou fazer um curso de culinária. Não, Luiz, tal, ele me ajudou e eu fui conhecer o Paulo Bocuse na época. Cheguei lá, o Paulo Bocuse me recebeu de tapete vermelho. Então, imagina, graças ao Lohan, um grande amassa. Então, assim, olha que história incrível, né? Incrível. Que era o cara que eu era maluco para conhecer na minha vida. Imagina, Paulo Bocuse, a lenda da culinária mundial. E veio me servir, me deu presente. Imagina que loucura, né? O problema sério é a gente querer as coisas, né, Luiz? Porque Olha quando quer, a coisa chega mesmo. Olha que incrível, né, cara? Olha que incrível. Você vê, e a gente aproveitando as oportunidades, porque oportunidade é um negócio mais raro do que as pessoas imaginam. É raro. Tem que valorizar muito quando a gente tem uma oportunidade. Valorizar muito porque elas são raras. Muito, muito. Então, se você aproveita, se dedica, estuda, faz com amor aquilo que você está fazendo, o teu trabalho vai dar certo. Olha aí, ó. Olha que espetáculo. Padaria é outra coisa, Padaria, né? Padaria é padaria. Padaria é uma paixão, né? É uma Paixão do brasileiro. Quem vê isso aqui, Não, acha que o pão na chapa não é aqui, não. Agora vai ser. Não, o pão na chapa na mesa errada é um clássico de tá padaria. É um isso, clássico. Se não tiver pão na mesa errada, não tá na padaria, não. Ô, Jane, você vai tomar expresso ou coado? Não, eu tô satisfeito Esse com é o o coado. clássico mundial. Luiz, expresso. Ó, expresso, vamos lá. O mineiro gosta desse cafezinho aqui no copo, né? É isso aí. Só na padaria que tem isso. Só Você na cara. sabe que é um padaria. erro proposital, né? Imagina, cafezinho, pão na Isso chapa. aí.
Isso é padaria. Isso aí, Isso esse é pão padaria. tem dedo teu aqui. O pão tá Nossa. bom demais. Leve, E né? o legal da Massa leve, padaria, né? como é um conceito democrático, né, Luiz? Ele, quando a Democrático. gente está no momento falando de inclusividade, de cardápio inclusivo, a Fantástico. padaria sempre foi isso, né, no DNA, porque vem qualquer perfil de público, para qualquer horário do dia, para qualquer hábito alimentar, e na padaria você sai satisfeito, é muito legal. Isso é muito bacana. Seja um café, um sanduíche, Isso um aí, almoço, um isso lanche, aí. uma encomenda, E hoje em dia pizza, pizza, restaurante, panetone final do ano. panetone, É tem impressionante. tudo. Padaria é impressionante. E Luiz, lembrei de um episódio que eu acho muito legal, porque me marcou isso. Já faz um tempo, e eu lembro que eu vi a notícia quando você foi premiado na Copa do Mundo de confeiteiro. Ano 2000. Exatamente. Na época eu era executivo ainda de empresa, mas eu sempre ligado no mercado, tudo, eu vi a notícia e falei, cara, que coisa legal, muito, muito foda, que a gente pode falar, É verdade, é verdade. porque nunca tinha Nunca, havido nunca, alguém fora da Europa Nunca, sendo premiado nessa competição, Nunca. onde vão os melhores confeiteiros Do do mundo, mundo, do mundo. Conta um pouco desse episódio. É muito legal e depois eu vou finalizar um pouco da história que ainda falta. Tá né? bom. Isso- Desculpa. É muita historinha mas acho que com certeza, pessoal, o objetivo aqui é servir de incentivo. Isso Todo aí. mundo pode. Basta aí. ter vontade, garra, determinação. É isso que eu quero, foco e se dedica. Aí por aí. Então no ano 2000 eu já estava conhecido no mercado, já tinha lançado alguns livros, né? E eu fui convidado para representar o Brasil na Copa do Mundo de Confeitaria na Europa. Eu pensei um monte, né? Eu falei, nossa, o medo de perder, o medo de errar, o medo de meu nome, né, já no mercado. É que tem uma coisa que você falou aí, medo de errar, É. o pessoal saber que confeiteiro é perfeccionista, né? É muito. Tem que ser. Mas aí, na minha trajetória de vida foi sempre assim, nada muito fácil, né? Vai pra luta, tenta fazer. E eu resolvi realmente ir. Aí me preparei muito bem no Brasil, né? Quando você está em empresas muito bem conceituadas, você aprende a se organizar, você passa a ser um gestor, não é só o chefe, Você né? aprende processo. Aprendo. Também, Aí eu peguei o tudo. regulamento, estudei profundamente, chamei 2 jovens talentos, né, comigo, comecei a treinar os jovens aqui uns 2, 3 meses no Brasil, depois fiquei quase 2 meses na Europa treinando. Qual era a minha preocupação? Era não fazer feio com a bandeira do Brasil lá, é uma responsabilidade muito grande. Só que eu fiz mais do que isso, né? Então, o que é legal é que as pessoas não acreditavam no Brasil. E o maior medo que eu fiquei, de repente chegou a Itália. Eu levei 2 malas, né, de ferramenta, já achando muito. Chega uma carreta da Itália, exatamente como ocorre com Fórmula 1, pararam aquela carreta e começaram a tirar ferramenta. O cara trouxe a cozinha, né? Não, eu olhei assim, eu queria pegar minha malinha e sair correndo. Juro por Deus, cara, foi um medo assim, mas eu falei, não, eu vou encarar, eu vou encarar. Começou todo o processo, são 4 dias de Copa, né, muito sério. Auditório, multidão, o mundo inteiro acompanhando, televisões, a mídia inteira. E eu focado lá. Eu lembro de algumas histórias muito interessantes que era assim, algumas seleções, né, que estavam participando, tinha jantares no evento. Todo mundo ia para o jantar. Eu não ia e não deixava meu time ir. Nós não vamos, porque amanhã eu quero estar com energia, quero acordar cedo. Fiquei 2, 3 meses treinando. E um dos grupos, um dos países que estava do nosso lado, eles começaram a invadir nossa área para olhar. E eu, muito gentil, dividia, mostrava para eles degustarem. Mas eu percebi o movimento do país, entrava um, entrava outro, na verdade eles estavam acompanhando o que eu estava fazendo. Aí eu troquei, na metade do caminho eu troquei a peça que eu estava montando, fiz outro produto. Só que na hora que eu estava montando, o tema era música, tinha que lembrar tudo música. Porque eles davam o tema na hora. Não, você já tinha o já tema, tinha. eu já tinha trabalhado 2, 3 meses naquele tema, mas os caras viram todo o meu trabalho, Entendi. eu inocentemente mostrando, mas eu Caramba. percebi que tinha uma estratégia deles. Quando eu percebi, chamei meu time, fechei a porta, fui pro hotel,
fui na corte inglesa à noite, rever livros, material, peguei desenhos, comprei cartolina, fui pro hotel e fiquei a noite inteira rabiscando o meu trabalho. Revisando. No outro dia de manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, metrô, esperando meu time chegar, que estava em outro hotel. Falei, pessoal, nós vamos mudar tudo. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nossa. Fui para a escola, fechei a porta e comecei do zero. Não, isso é inspiração, né? Coragem, É inspiração, é intuição, é coragem. disciplina. Quando a gente faz as coisas do coração, a gente tem, né? Então, com respeito ao Brasil, com respeito aos profissionais, com esse cuidado todo, né? Aí o que que eu fiz? Fechei a porta, fiz um novo desenho, vamos trabalhar em cima desse modelo. Quando eu terminei o modelo que estava pronto, esse país estava entrando na área. Eu quebrei minha peça inteira para ninguém ver. E falei, nós vamos fazer ao vivo agora. Então, assim, é muita história de bastidores legal. Que legal. E aí surpreendeu, né? A gente levava um produto muito bem elaborado, com altíssima qualidade, 4 dias. Eu acho que eles não perceberam que era o Brasil. E dá um filme, né, Luiz? Dá um filme, cara. passa um filme. Isso é um filme. Aí notas altas. Quando foram somar, surpresa, Brasil campeão mundial. Ai, que Isso aí, o Que pessoal falou, pô, como que maravilha. nós não percebemos, cara, aí? Eu acho que não perceberam. Não, perceberam, Não mas ele foi. perceberam. Mas que era muito- a inteligência e a inspiração foi tanta Não, mas- que ele não entregou tudo. E Ele pra fechou. turma era zebra, né? Era Porque zebra, era total. zebra. Ninguém acreditava. É igual o Brasil na Olimpíada de Inverno. A gente tá começando. Exatamente, exatamente. Não, é igual ele falou, ele estava na inocência, né? De É, mostrar tudo, tudo. de repente Isso. o estalo veio. Não, Isso meu me filho. ajudou. É, perfeito. Me ajudou. Ajudou. Não, me ajudou. E olha Foi- que história. Muito boa essa história. Não, e é muito legal. Quando a gente ia foi no Palácio a entrega do prêmio, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. E nós fomos no ônibus, pegar tudo organizado, muito bem disciplinado, uniforme, tudo. E nós fomos para o ônibus, para o Palácio, e indo dos países tirando sarro, né, do Brasil. E eu quietinho na minha. Na volta, eu não parei de gritar no ônibus. E quase a gente se agarra num tapa. Porque os caras ficaram bravos conosco. Então, assim, são histórias maravilosas que se aprende muito. Porém, naquela época não tinha celular do jeito que tem hoje, não tinha internet, não tinha né, Face, não tinha nada. Eu fiquei ligando para minha família, terminou chorando de madrugada. Né? Eu estava muito concentrado lá, todo mundo preocupado no Brasil, eu ligando, pessoal, olha, graças a Deus deu zebra, a gente está levando aqui o prêmio e tal. Foi uma emoção enorme, assim, espetacular. E antes do advento da internet era muito difícil porque os profissionais de qualquer área que fosse não tinham referência. Não Então, tinha, não para a gente poder chegar no nível de quem já fazia bem, ou você conseguia ir para lá e ver de perto Exatamente. e aprender, ou não tinha jeito, porque mesmo. nem literatura tinha aqui. Nem Perfeitamente. literatura. Foi por isso que eu comecei a compartilhar conhecimento. Eu sentia um país super bem desenvolvido, produtos maravilhosos. Eu falei, como no Brasil não tem? E comecei a trabalhar conceitos para o Brasil. Então, hoje, ó, são Olha isso aí, isso é muito rico. mais de Esse- 10 livros E aí. muito importante, porque quem está começando, o cara está começando, tá bom, eu quero entender o que que é. O que é eu quero um saber, folhado? é. O que é um semifolhado? Ele pega um que é livro, Não, e hoje tem o digital Ajudar. dele, né? O atual é digital. eu né, lancei Luiz? um digital, né? Basta baixar lá, www.chefluizfaria, você baixa e você tem informações que nesse momento de evolução, eu percebi o seguinte, as pessoas não têm muito conhecimento sobre o ultracongelamento de um alimento. ainda é baixo. Ainda é muito recente. E aí, todos os meus livros eu sempre pesquisei, né? Ela tem demi-glace, fumê, fundo, o que que é isso? Então eu sempre pesquisei informações. E o último é sobre congelamento, porque o ultracongelamento hoje é uma necessidade, é uma realidade, nós precisamos conhecer. E eu me dediquei profundamente na época da Covid, em casa doente. Eu lancei um livro Que legal. maravilhoso, né? que é uma técnica que ganhou uma relevância para a viabilidade Impressionante, de impressionante. modelo operacional que... Mas, Pois não. desculpa, mas voltando o assunto dos prêmios. Eu vi que você Muito bom. trouxe muitas coisas agora, inclusive uma honra de ouro, né, Luiz? É. Você quer mostrar? Eu mostro. Aí, E quer falar um eu, pouquinho? eu vou chegar aqui, Vai, né? né? Ele quer terminar o Aqui caminho. A minha história. Aí veja bem, eu 28 anos na Unilever, multinacional impressionante, espetacular. A Bung me convida, outra empresa holandesa. E nós precisamos formatar o serviço técnico na época, né? Chamar de serviço técnico.
E eu brinco com uma pessoa, quando eu entrei na empresa, né, eu falei, mas nós não vendemos parafuso, geladeira, TV, serviço ao cliente. Vamos fazer, conceituar isso, né, serviço ao cliente. E logo em seguida eu fui para a Alemanha e eu vi um conceito de academias de panificação. Cheguei no Brasil, junto com a minha liderança, mostrei a ideia e eles, lógico, me deram todo apoio. E eu criei... Era 2000 e pouquinho isso, né? 2000 e pouquinho. Eu já criei a Academia Culinária de Panificação e Confeitaria, que hoje é um sucesso. Eu lembro quando você inaugurou, eu fui lá, era no Que Jabaquara. beleza, Jabaquara, Sim. Quando eu cheguei lá, eu falei, pô, esse cara tá montando um negócio legal Incrível, aqui. né? Ele Incrível. se ligou. Com a Cecília, né? A Cecília tava Também, nesse Cecília. projeto. Tem muita gente boa. Falar nome aqui é um pecado. É, Jacob, porque eu a sei, gente né? vai esquecer. Tem muita é. gente, né? Então, Não, eu sei porque o amor seu com a Bung e a Bung com você é uma coisa assim de... foi um casamento é um perfeito, casamento, né? até hoje, né, Luiz? Não, É um- graças, e aí eu acho que é bom até o mercado entender isso, né? Eu vou para 14, 15 anos na Bung. O ano 20 eu tive câncer de garganta, tá? Até que não nasce mais a barba aqui. Quase morro. Perdi 20 quilos, meu cabelo caiu inteiro, né? E eu mesmo assim fiz o livro de ultracongelamento doente, né? Isso é muito legal. Isso me motivou. Graças a Deus, Deus permitiu que eu ficasse bom, né? Estou na empresa já vou para 15 anos e aí chamo depois desse susto que eu tomei, minha família toda preocupada, minha esposa, meu amor, minhas filhas, pai, pelo amor de Deus, agora acho que tá bom, dá uma paradinha e tal. Aí eu comecei a refletir muito isso e realmente falei, não, realmente é momento de reduzir um pouquinho. Mudar o ritmo. Mudar o ritmo. Chamei o meu presidente, um líder espetacular, Júnior Justina, time incrível, eu sou apaixonado por ele. É, mas é mesmo. Eu sou apaixonado por meu amigo Júnior. E ele foi um cara de uma compreensão impressionante, só que ele falou, Luiz, você não vai. Você vai ficar conosco. Você vai, mas você não vai. Você não vai. Você vai fazer o que você gosta muito, né? E vai ficar mais um ano conosco. Então, se Deus quiser, até junho do ano que vem, né? Final de maio ou junho, eu estou com eles 100% dedicado, exclusivo. Tudo que eles me pedem eu faço com o maior coração do mundo. Então, meu legado, né? Nesse período da Bung eu escrevi mais 5, 6 livros. Eu consegui desenvolver a academia, o conceito da Academia Bung, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Nordeste. Sim. Então, um legado para treinar profissionais. Nesse período todo, hoje eu tenho mais de 10 livros escritos. Né? É impressionante. Demais. E aí, nesse processo todo, né, campeão do mundo, livros, muitos livros, talvez, eu não sei se tem muito paleiro com tanto livro assim no Brasil, a Academia Brasileira me convida. Academia de Ciências, Arte, História e Literatura. Tem que ser falado, né, Luiz? E eu sou membro acadêmico imortal. Pessoal, padeiro, coisa olha, linda. lavando panela Saindo lá do Nordeste, vindo para São Paulo, é um exemplo para as gerações, né, Luiz? é fantástico, cara. Eu sempre procurei ter o equilíbrio de não deixar nada subir. Sim. Eu agradeço, gratidão a Deus por isso, sempre, né? Mas sempre. Então, assim, sou acadêmico imortal, cadeira 35 da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. E esse mês agora, dia 23, vai ser lançado um livro com a minha biografia de vida pela própria Que academia. bonito, parabéns. Sensacional, né? Sensacional. Mas aí não parou, isso foi em 2014. 2016, ocorre no mundo pela Federação Alemã, o IBC, mais de 100 anos, a maior federação do mundo profissional, uma competição mundial para escolher o melhor chefe do mundo. Então eu recebi essa informação e me falaram que eu estava entre os 10 melhores do mundo. Depois de 3 meses me falaram que eu estava entre os 6. Depois de 3 meses faltando, eu estava entre os 4, 5. Depois, em um mês, eu estava entre os 3. Você já falou, já tá bom demais, né? Nem Você esperava, nem esperava na vida, nem imaginava. Bem, eleito o melhor chefe do mundo para ser. Eu falo assim, pessoal, não tem culpa, né? Foi que escolheram. Tenho uma honra muito grande, uma alegria impressionante, sei da responsabilidade, eu sei o que é isso. Eu não sou o melhor do mundo, mas eu procuro fazer tudo muito bem feito, né? E isso é muito grato, quer dizer, ser eleito o melhor chefe do mundo, tá aí o troféu, e aí ele pediu para verificar. Eu acho que inclusive a gente pode colocar ela, né? Eu te ajudo tá aqui, bom, a gente tá bom. coloca, porque é impressionante o peso, né, Luiz? Eu até brinquei, eu falei, pessoal, eu acho que eu vou vender isso aqui. Ele falou mesmo. Eu acho que eu vou vender. Deixa eu tirar tá bom. Deixa eu tirar o microfone só por um segundinho para você.
colocar, eu acho que é uma honraria que... Olha que honra, né, cara? Olha que honra impressionante. Olha que honra maravilhosa. Ela tá Isso- virada aqui, vamos Tá virado, tá bom. Acho que isso aqui eu vejo como responsabilidade. Isso aqui é responsabilidade. Você ser escolhido com tantos profissionais, eu falo do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Que eu não seja, mas eu fui escolhido por alguém, foram mais de 50 países, não é brincadeira, né? E E a placa, né? um profissional, Posso mostrá-la? quando chega no nível que você chegou, são várias coisas que estão envolvidas, né? Uma eleição dessa não considera só a competência técnica, Não, com considera todo esse contexto que você falou, a sua influência no mercado, segmento, no mercado, os livros. exatamente, suas iniciativas, seu legado, e isso é considerado. Eu acho que a lealdade é importante, É né? verdade, Tudo. é verdade. Não, tudo é medido, tudo é medido. Não é só fazer um bolo bem feito, um pão Isso, maravilhoso. não. Pra você ter ideia, Não é concurso de receita. eu tive que pegar a minha vida inteira e fazer um livro, um resumo da minha Caramba. história para mandar para eles. Então, assim, é muito sério. E depois eu recebi, tinha mais de 20 países presentes, né? Uma emoção muito grande, espetacular. Com certeza. Então, isso aqui muita gente não sabe, muita gente está tendo conhecimento agora, porque eu não sou um chefe de mídia, né? Eu sou um chefe de bastidores. Por consequência, eu sempre apareci, né, em algumas empresas que trabalham, como vocês fazem, muito sério, e acaba o mercado me conhecendo. Mas assim, eu gosto de ser de bastidores. Eu acho Mas você ficou conhecido Fiquei. por ser um cara de que bastidor bastidores. e que tá com a mão na massa o tempo inteiro e que transmite conhecimento e que ajuda a desenvolver negócio, Luiz, que isso é muito importante. Aí você Quando- falou tudo. você Quando a falou gente tudo. pega um negócio como essa padaria, por exemplo, o empreendedor, a gente vai bater um papo com ele, está há muitos anos no segmento e tal, mas se é um cara mais... Mesmo assim, ainda existem as dificuldades inerentes ao negócio. Você pega o cara que está começando, ou numa área nova, ou está empreendendo na panificação, na confeitaria, ou se apaixonado como você e resolve trabalhar, daí vem um cara que nem você e ajuda ele cortar muito caminho, muito Não caminho, tenha dúvida. porque você passa informação, conhecimento para ele já com toda a sua carga de aprendizado e de erro e acerto, né? Você tem experiência, se você é um empresário, você conhece profundamente bastidores. E como eu fui sempre de muito bastidores, mas o que eu falo sempre, não é só fazer o prato bem feito. Você Isso tem aí. que ter uma visão de como vender esse prato bem, né? Isso aí. E esse aprendizado de vida, eu tenho, com certeza absoluta, com humildade, ajudado a muitos empresários. Tem mesmo. Né? Acho que aqui está um exemplo prático, né? Você conversa com empresários, você sabe disso. E eu sempre busquei estudar muito. Muito. Sou um cara que eu pesquiso o tempo todo. Então, assim, até como dicas, hoje você pega a planificação, está ocorrendo 3 movimentos impressionantes no mundo, tá? Quer dizer, eu tive em Taiwan, eu tive na China, Estados Unidos, eu tive em toda a Europa. Eu viajei o mundo antes da Covid e fiz um estudo muito legal. Então eu percebi o seguinte, ultracongelamento, usando tecnologia de processo, né? Ultra não é colocar em freezer, é ultracongelar a menos 41 graus, estocar e conforme demanda você vai assando. Assa conforme a demanda. Isso não tem volta, isso é o futuro, né? Outra coisa importante, né? A gente vê um crescimento muito grande dos pães de fibras. Por questão de saudabilidade, a gente precisa explorar isso. A gente sabe que faz muito bem, né? Isso também está E está acontecendo. aumentando bastante, né? Então, e outra coisa que veio literalmente consolidar a qualidade da panificação no mundo é a massa madre, a fermentação natural. Quer dizer, nós estamos pegando o passado e trabalhando o futuro. O maior segredo de qualidade hoje é massa madre, é fermentação natural. Pães com maior sabor, maior durabilidade, maior crocância. Se for doce, é maior maciez. Não, a leveza da massa é outra. Leveza, textura. Textura. Assim, tudo que você imagina de uma qualidade superior do produto é você fazer com massa madre. E você falou, é um caminho que não tem volta, Não tem. pelo seguinte, né? O ser humano, quando ele aprende, quando ele toma conhecimento
do que é bom, é difícil você voltar É para outra difícil, referência, é né? difícil. A gente vê mercados aqui que a gente já passou por esse movimento, ainda estão em desenvolvimento, mas já passaram por isso, como café, vinho, queijos. queijo, cerveja, que é um movimento mais Verdade, recente, verdade. e a panificação está nesse movimento agora. Agora explodiu. E daí, a hora que o cara come um pão desse que você está falando, ele fala, pô, o que eu estava comendo Olha lá, um até bom agora? vinho, um bom queijo Isso e uma aí. boa companhia, um excelente Não, pão. Esse pão português, o que é esse pão? Maravilhoso, Luiz? maravilhoso. Coisa maravilhoso. impressionante. Os pães dele com massa madre aqui é um diferencial muito grande. É É. impressionante. E eu tive o prazer de contribuir, De né, contribuir. com esse trabalho deles aí. Então, e é isso que a gente está falando. Num negócio, o valor do teu trabalho, esse de ajudar as pessoas a diferenciarem o negócio, viabilizarem financeiramente o negócio deles. E não só isso, dar qualidade, satisfação para quem trabalha, satisfação para o Fantástico. cliente. É muito legal isso. Eu acho que talvez um dos maiores legados que eu tenho trabalhado na minha vida foi exatamente isso. Quando eu vou receber um cliente, quando eu vou atender um cliente, a minha maior preocupação é de contribuir, é de compartilhar. Quer dizer, vender produto é uma consequência natural. Eu preciso ajudar o cliente. Porque do momento que eu estou ajudando, ele começa a usar um produto É isso naturalmente. E aí é no Brasil inteiro, as pessoas que me conhecem foi exatamente assim. Acho que está o sucesso. Ver o cliente, ver o foco, ver a necessidade dele e ajuda. É isso aí. E ele começa a ser teu parceiro com muito mais transparência, com muito mais credibilidade. Esse é um dos maiores segredos do profissional. E Luiz, hoje tem oportunidade, como a gente falou, das pessoas têm mais possibilidade de estudar, Muito mais. de obter informação, Muito mais. referência, Muito. de planejar a carreira profissional de uma Sensacional. forma diferente. O que você daria? Isso é um jargão batido, mas, Não mas é. como o nosso propósito é esse, a gente tem que falar. Hoje o carinha que está começando aí igual você, agora, né, te falar, o restaurante não usa mais tanque, mas usa pia. Pia. Você chega lá, tá o pia, a gente vive brincando disso. Ao invés de tratar o cara como uma profissão, a gente já contrata o cara chamando de pia, né? E o cara que está começando como tanqueiro, como pia, ou seja lá com a função, você já falou várias coisas importantes, mas qual, sim, conselho que você dá para ele? Olha, eu acho que isso é muito importante, pessoal. Percebi o seguinte, né? Qualquer profissão você tem uma fase mais difícil. Qualquer começo. Qualquer coisa. Mas essa parte mais difícil é ter o aprendizado básico, né? Como lavar uma panela, como limpar um chão, como orientar, como trabalhar em equipe, Então, se você percebe que tem habilidade e gosta de transformar matéria-prima, comece a se dedicar. Primeiro estudar para entender o conceito da matéria-prima que você está usando, para saber selecionar melhor isso. Eu acho que o foco é absoluto. E a consequência do sucesso é o tempo. Não tem como você subir a escada pelo último degrau. Muito importante isso. Entendeu? Vai com calma. Não tem que ter pressa. Não tem- Né? eu Fazer vejo uma base bem feita. uma né, base, Luiz? Tem que exatamente. ter base. Porque hoje a própria mídia nos ajuda a divulgar, o chefe é mais bonito, é mais alto, é mais famoso, ganha dinheiro. Mas ele teve que aprender, né? Então, assim, o que eu aconselho o jovem, pessoal, tenha calma, disciplina e foco. E tenha humildade para aprender. Isso é importante, tá? Ter humildade de saber ouvir, de aprender, de anotar como eu fazia. E realmente, o ser humano ele precisa ter humildade para as coisas, não é? Eu aprendi, sou dono da verdade, sei tudo. Não existe E isso. para trabalhar nessa área tem que ser humilde. Humilde. Porque humilde, o food service é a arte de servir. E servir. A gente tem o negócio e toca o negócio para servir as pessoas. Enquanto tá todo mundo, nos dias que tá todo mundo descansando e divertindo, a gente tá trabalhando. Nos horários que tá todo mundo descansando e se divertindo, a gente tá trabalhando. É verdade. E a gente tá trabalhando o tempo inteiro para servir bem as pessoas. Quem não tiver humildade para servir, não consegue atuar nesse negócio. E não só servir, trabalhar em equipe, né? Equipe. Ser Porque humano. ninguém faz nada sozinho, né? Se você não Não. tiver uma boa equipe, se não tiver um relacionamento bom com a sua equipe, não adianta, né, Luiz? Não, e aí vai muito da liderança, né? Uma coisa que eu aprendi de berço de família, né, é o respeito com o ser humano. Você não conhece, dá um tempo, espera. A gente erra, todo mundo erra, né? Exatamente. A gente precisa entender esse erro. Respira fundo, sai, vai lá Respira, fora, toma um ar, né? ajuda a pessoa que
por acaso errou por algum motivo, eu sempre trabalhei, eu sempre tive equipe, eu falo para o meu time, às vezes eu vejo um produto, não tá legal, eu chamo no cantinho, não precisa gritar, não precisa... Chama no canto, olha, não tá legal esse produto, e a tua imagem, a imagem da companhia, tudo, vamos tentar repetir, refazer, e o pessoal, educadamente, eles já não colocam, porque sabe que estão errados. Errar faz parte, mas assim, cuidado, né? Tenha atenção, concentração. Eu acho que humildade é tudo. Nós estamos para servir, nós precisamos entender isso. Servir, mas servir com paixão. Porque nossa alegria é um elogio de um consumidor. Esse bolo está maravilhoso, esse pãozinho na chapa está espetacular. Estou levando para casa esse doce, vou comemorar com minha família o bolo. Nosso elogio é esse, né? Porque a gente adora fazer. E quem tem esse coração, tem essa alegria, eu sou um cara super feliz na vida. Muito. E o meu papel inteiro foi servir. E adoro fazer isso, faço de coração. Sou feliz pra caramba, tenho um monte de amigos onde eu chego. Olha que coisa boa. Dedicação, paixão e faça com qualidade sempre. Muito bom, Luiz. Bom, como o Luiz falou, dá para conversar aqui dias, Luiz, dias. A gente sabe o que tem de história boa, ainda mais por ser um cara da mão na massa, tem muita história que vai, porque cada dia se torna uma história nova, né? Hoje esse nosso episódio aqui já virou mais uma história nessa tua história de vida tão bonita. É verdade. E de novo, a gente só tem a agradecer, temos certeza que esse conteúdo vai ser rico e vai continuar vai contribuir com esse teu processo de disseminação do amor pelo trabalho da panificação e da confeitaria, por motivar pessoas que estejam começando como você lá atrás, pitoquinho, e que vão ouvir e vão falar assim, puta, eu me identifiquei com essa história aí, eu vou pegar com fé e, bom... Nós falaremos muitas vezes ainda, com certeza. Eu agradeço de coração. Primeiro, parabenizar a competência, o trabalho de vocês, né? O respeito. Eu vejo que o mercado, quando eu mando um link para os amigos, né, para os empresários, só recebo elogios. Vocês são muito sérios. Todas as matérias eu faço questão de ler. Eu te falei, eu fiquei uma noite vendo um podcast, né? Muito obrigado. Para até admirar, ver meus colegas falando tudo. É algo impressionante. Eu apostei desde o início, né, com o Pai Fontes lá e falei, vamos, conta comigo, vocês estão de parabéns, vocês estão inovando, é um material muito didático, um material rápido, todo mundo tem acesso. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte, de contribuir. Você é uma peça importantíssima nisso, Luiz. Eu quero agradecer muito a todo mundo, se realmente eu tentei passar aqui, vocês podem ter certeza, tudo que eu tento falar e fazer é verdade, tá? Eu trabalho muito com a verdade. Então, se esses livros são verdade, o prêmio é verdade, a minha história é verdade. Isso aí é tudo de verdade. Então, eu tenho que acreditar. Mas, assim, eu sempre penso no bem e sempre penso muito positivo. Talvez Deus me permitiu continuar com essa energia bacana aí. Muito obrigado e parabéns para vocês. Ainda permitiu e ainda vai permitir por muitos anos se ainda. Deus quiser. E lembrando também a todos que a rede é de todos, né? Qualquer um pode indicar, mandar, né, Zane, sugestão de pautas. A gente está aqui para trabalhar de profissional, de todos os setores, porque o food service, ele não é só, a gente tem que deixar isso bem claro, porque não é só o cara que está lá em cima. O cara, a logística é importante, né, Zane? É todo um trabalho. Quem está começando, quem já está consagrado. O motoboy que leva o delivery. Tem que falar de todo mundo, porque essas pessoas têm voz conosco. A beleza da rede, o valor é ser um veículo democrático. Que não procura valorizar o conteúdo como se fosse uma propriedade única e exclusiva dele. Fantástico. Quem faz o conteúdo da rede são as pessoas que participam. Então as matérias são sempre sobre pessoas, sobre histórias de vida, sobre paixão pelo negócio. A gente não quer falar de número, Luiz, a gente quer falar do que faz esse negócio acontecer. Nada de coisa ruim, né? A gente fala, não vamos contar coisa ruim aqui na rede. Mas eu acho que o sucesso de vocês começou por essa base bem feita, né? Primeiro, pessoas competentes com essa cabeça, eu conheço profundamente. E não tem, isso aqui vai explodir, é o mundo, a rede vai ao mundo. Luiz, obrigado, Luiz. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Esse amigo carinhoso, porque hoje você tem meu coração, você sabe. Muito né? Obrigado. Contem comigo sempre. Tá? Obrigado, obrigado viu, Luiz? Mesmo. Obrigado. Pessoal, como havíamos prometido, um papo um pouco mais longo do que costuma ser, porque com o Luiz não dava para ser um papo rápido.
um cara com uma história de vida tão bonita assim. Tenho certeza que essa conversa de hoje vai ajudar a estimular, motivar, engajar muita gente. Mais um episódio da terceira edição do podcast Rede Food Service, hoje direto da padaria Trilha do Pão, aqui na Grande Viana, com barulho, cafezinho, filtrado, expresso, pão na chapa, com você que assiste a Rede Food Service.